Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Te convido a se colocar de pé neste momento. Estamos na casa do nosso Pai, do nosso Deus, e aqui é onde encontramos e podemos encontrar a Ele, que é todo poderoso, que vem nos completar, que vem nos encher. No dia a dia, às vezes procuramos muitas coisas, tentando nos completar no nosso trabalho, nos sentir melhor, trabalhando cada vez mais. Outros tentam buscar na bebida, se encher cada vez mais para que possam esquecer algumas mágoas. Outros procuram nos próprios familiares encontrar aquele amor que falta para preencher esse coração. Mas eu quero te dizer que é somente com Ele que possamos ser completos, amém? É somente com Ele que podemos ser satisfeitos. Eu quero te convidar essa noite. Sei que muitos aqui têm há muito tempo vindo à igreja, que já têm clamado para ser cheio dele, mas eu também sei que tem pessoas neste lugar que nunca abriu seu coração e clamou para que ele venha até você. Este é o momento de você abrir seu coração e dizer: Senhor, estou aqui, vem com teu rio sobre a minha vida, venha nos encher, ó Pai, para que possamos ser completos, ó Deus, e dessa forma transbordar o seu amor para todas as outras pessoas que possam te conhecer e se satisfazer em ti, que é o único que pode nos completar e nos dá aquilo que precisamos, ó Deus. Por isso entregue seu coração diante dele e vamos juntos cantar essa canção como uma oração, dizendo: Senhor, queremos somente a sua presença, só o Senhor que nos satisfaz, amém? És bem-vindo aqui, Senhor Jesus. Ansiamos por tua presença em nós e através de nós, ó Pai. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida.
que é o Senhor, ó Deus. Nós sabemos que em Ti, ó Pai, encontramos paz, em Ti encontramos o amor verdadeiro, ó Pai. Por isso, ó Deus, estamos na Sua presença aqui mais uma noite, para dizer que o Senhor é tudo o que precisamos. Tu és o rio de água viva, venha fluir sobre essa igreja, sobre a vida de cada um aqui. Venha nos encher, pois queremos beber na água que é o Senhor. Queremos mais de Ti, ó Deus. Traz avivamento para a Tua igreja, ó Pai, para que possamos assim transformar e mudar essa nação. Queremos mais de Ti, Senhor. Erga sua voz e cante mais uma vez que você quer beber na água que é o Senhor. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar. Eu quero beber, eu quero beber. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Eu quero beber de Tuas águas, eu quero beber. Vou mergulhar no Teu rio, vou mergulhar no Teu rio. Você está com sede de Deus, amém? Você veio com fome da palavra? Qual é o tamanho do seu anseio? Pode determinar o tamanho da sua bênção nessa noite, sabia? Você pode dizer isso para quem está lado? Qual é o tamanho da sua sede? Qual é o tamanho da sua fome? O que você veio buscar? Glória a Deus, queridos. Pode se sentar, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, amém? Que bom que você está aqui. Que bom reunirmos-nos para buscar ao Senhor. E essa é uma noite de busca, uma noite de anseio, de abrir o coração, rasgar o coração. Eu quero te convidar, você que veio de perto ou de longe, você que é daqui ou você veio nos visitar, abra o seu coração. Deus vai falar com você. Em nome de Jesus, você não vai sair daqui como você entrou. Você busca respostas. Talvez você não vai receber aquilo que você espera, mas alguma coisa Deus vai te falar, Deus vai te entregar. Amém, igreja? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero rapidamente trazer aqui alguns avisos que já têm sido anunciado há alguns dias, não é? Por exemplo, essa semana nós vamos ter o encontro do fruto maduro, que é a terceira idade, se reunindo para celebrar a Jesus. Então, nesta quinta-feira, às 14 horas, fica aí o convite e, por que não, a convocação para você que é da terceira idade, você que tem 60 anos ou mais e sentir a vontade e tiver disponibilidade para estar aqui, celebrando a Jesus com essa galera da terceira idade. Vai ser bênção, tá certo? Nesta quinta-feira, dia 5. E de sábado, dia 7, meus irmãos, fica aí um recado específico para os pais de crianças, não é, ou pré-adolescentes aí, de 9 a 11 anos, tá certo? É a Rede Kids com o Up Kids, a célula Up Kids, que vai acontecer neste sábado, das 16 horas às 18 horas. Mas é necessário fazer a inscrição. Então você que ainda não deu o nome do seu filho ou da sua filha, passe ali no balcão, deixe o nome dele, o nome dela, tá certo? Pode trazer amigos de fora, mas também é necessário dar o nome com antecedência para os irmãos, a rede se organizar melhor para recebê-los, tá certo? Então sábado agora, dia 7, das 16 às 18 horas, célula para a galerinha dos 9 a 11 anos de idade. Amém, papais? Glória a Deus. E queridos, um recado não tão
não menos importante, porém muito essencial para nós, é o nosso aniversário de 91 anos, que vai acontecer no próximo final de semana, amém? Glória a Deus, estaremos em festa a partir de domingo, dia 8, no culto das 10 da manhã e no culto das 19 horas, com a presença ilustre do pastor Silas Barbosa Dias, lá de Londrina, que vai nos ministrar a palavra com muita sabedoria, viu? Guarde essa palavra que você vai entender o que eu estou falando. Sabedoria para o nosso coração. Nós vamos ter aqui com o pastor Silas no domingo, queridos. Mas também na segunda-feira, às 20 horas, na próxima segunda-feira, dia 9, às 20 horas, teremos a presença aqui do pastor Denis. Eu sempre inverto, queridos. Pastor Denis, pastor Pedro Leal, é isso que vocês entenderam, não é? Amém? Pastor Pedro Leal vai estar aqui com a gente segunda-feira às 20 horas. E na terça-feira, fechando com chave de ouro, essa grande celebração, comemoração dos 91 anos, pastor Denis Vicentim, que foi dessa casa há alguns anos, nos pastoreou com grande excelência e essência, com afinco, não é? Deixando um grande legado de amor, de serviço ao Senhor. Então esteja presente, faça parte disso, tá certo? Se você puder vir em todas as celebrações, tenho certeza que você vai receber um banquete novo em cada uma delas. Então celebre conosco, convido você que está aqui nos visitando a fazer parte disso também, venha com a sua família. Você que é da casa, ajude-nos divulgando este trabalho tão especial. Creio que nós vamos impactar vidas e famílias, mas acima de tudo, vamos adorar e celebrar a Jesus por 91 anos de história nesta cidade, amém, igreja? Glória a Deus. Mas não para por aí, nós estamos aí com as inscrições abertas para os novos membros. Vamos ter o curso no mês de outubro, tá certo? E vamos ter maiores informações mais para frente, mas estão abertas aí inscrições. Você que tem caminhado conosco há um tempo, você que entende que Deus está te chamando para fazer parte desta comunidade, ou mesmo você que vem de outra igreja, quem sabe, você está entendendo o chamado de Deus para ser membro aqui, mas especificamente você que se decidiu por Cristo, entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não foi batizado, esta é a oportunidade. Faça parte da igreja de Cristo, através do batismo, da sua profissão de fé, e faça o curso para você ter maiores informações, tirar todas as dúvidas, e você poder então entender o propósito de Deus para a sua vida, tá certo? Curso de novos membros, importante você dar o seu nome lá no balcão, ou na secretaria durante a semana, como você preferir, mas não perca essa oportunidade. Em outubro queremos ter a alegria de caminhar com você em algumas semanas, e podermos celebrar juntos depois, uma grande recepção com você aqui, para somarmos juntos no corpo de Cristo, amém, igreja? Glória a Deus, é só isso, tá certo? Nós vamos continuar celebrando ao Senhor Jesus, e agora com os nossos louvor financeiro. Quero convidar você a ficar em pé. Você que veio preparado, sentindo no seu coração, faça parte disso como você bem entender. Mas nesse momento, quando cantarmos essa próxima canção, poderemos louvar ao Senhor com os nossos recursos, nossos dízimos, nossas ofertas missionárias, através aqui das urnas com os envelopes, ou então lá atrás, em outras opções, Pix, cartão, como você preferir, tá certo? Feche seus olhos. Vamos consagrar a Deus este tempo, esta noite, que na verdade já é do Senhor. Ele está aqui, Ele está presente aqui, Senhor, e o nosso desejo é que o Teu nome seja entronizado nessa noite, que o Teu nome seja centralizado nessa noite, que somente o Senhor receba toda a glória e toda a honra. Senhor, que toda a autoridade, primazia, toda a glória seja voltada unicamente a Ti. Senhor, resplandeça a Tua luz, a Tua glória, a Tua verdade em cada coração nessa noite. Queremos mais de Ti, ó Senhor, e nós estamos aqui para nos entregarmos mais a Ti. Enquanto nos debruçamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, fala conosco. Senhor, abraça-nos em graça mais uma vez. Sara as nossas feridas, Senhor. Como precisamos do Teu toque de graça. Só Tu sabes como cada coração entrou nessa noite aqui, mas eu tenho a certeza, Pai, que ninguém vai sair daqui como entrou, porque há uma presença santa, há uma presença, Senhor Deus, inconfundível neste lugar. O Santo Espírito de Deus, que nos abraça,
que nos agracia, que nos acalenta, que nos cura e nos restaura nessa noite. Senhor, toca-nos por Tua palavra. Receba, Senhor Deus, todo louvor. Esse é o desejo do nosso coração, e nós confirmamos isso através das nossas palmas, declarando a Ti toda a glória e toda a honra, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja, e vamos celebrá-lo com alegria, em nome de Jesus. A Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Declare que nós amamos a Ti, Jesus. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro só pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Aleluia, nós te glorificamos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós te glorificamos, ó Pai. Nós queremos somente a Tua presença aqui neste lugar, ó Deus. Nós queremos o Teu toque nas nossas vidas. Nós queremos sentir mais de Ti, Senhor. Envolva-nos com a Tua presença. Envolva-nos, Senhor Jesus, com o Teu amor, Jesus.
Vem, Espírito Santo de Deus, aqui neste lugar, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus. Tu és santo, ó Deus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que
sorte e adoração. Sorte e glória, Jesus. Declare a glória a ti, Jesus. Para sempre, amém. Declare a adoração a Jesus. Seja a ti a glória, a honra, o louvor, Senhor, para todos sempre. O seu nome é honrado, reverenciado, Senhor, neste lugar. Continue ministrando aos nossos corações, falando à tua igreja, falando aos corações famintos e sedentos por tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Pode tomar seu assento, por favor. Obrigado, irmão, Senhor de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo, por nos proporcionar a presença do Pai, essa liberdade que temos de adorar a Ele. Tão bom, não é, meus irmãos? Que alegria temos de adorar ao Senhor. Meus irmãos, só uma ênfase aqui. O pastor Valdemar falou, né, deixou claro sobre a programação que nós teremos do aniversário da igreja. E talvez você que esteve aqui domingo ficou assim, mas espera lá, o pastor Rodrigo falou uma coisa domingo e agora é outro. Na verdade, a parte equivocada foi domingo, irmãos. O ponto falhou, sabe, irmãos? O ponto falhou. Eu vejo falar segunda-feira, pastor Pedro, falei pastor Denis. Não, o pastor Denis é na terça, tá ok? Conforme foi falado. E o pastor Pedro Leal na segunda. Tudo bem? Vamos consertar esse ponto, tá, irmãos? Na próxima vamos evitar. Deus abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Você que trouxe. No Salmo 124. Ou você pode ficar também à vontade, pode acompanhar pelo telão. Nós queremos compartilhar uma palavra do Senhor, que muito tem falado comigo nesses dias. É muito especial este tema que estamos sendo desafiados a ser ministrados sobre o favor de Deus. Como é bom entender mensagens que tanto necessitamos para a nossa caminhada de fé. O favor de Deus em nossa caminhada. Como nós precisamos compreender essa mensagem. Tem uma mensagem que tem impactado meu coração e eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite. Eu tenho certeza que essa mensagem, ela tem uma garantia. Garanto que você será edificado, você será fortalecido. Garanto
que o Senhor falará no teu coração, desde que você esteja com seu coração aberto em nome de Jesus. Amém? Você acredita nessa garantia que eu estou dizendo para você? Amém? Eu não sei quantas vezes você já ouviu muitas exibições de uma propaganda e no final de tudo, para converter você ou para te convencer, trouxe uma garantia que de fato o produto é aquilo que está sendo apresentado. Nós sentimos segurança quando recebemos uma garantia, seja um trabalho realizado, seja um produto que nós compramos e talvez a distância, e você sabe, se não for confiável, você vai ter um prejuízo, e você vai ter a segurança de fato houver uma garantia. Essa palavra é tão importante para nossos dias, meus irmãos. O que essa palavra em si tem a ver com a mensagem sobre o favor de Deus, você vai entender. Mas a garantia, eu disse que eu quero garantir para você que a mensagem dessa noite falará no teu coração, porque não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Eu tenho certeza, uma garantia, que você veio no lugar certo, veio para um momento tão especial, e eu tenho certeza que você será muito edificado, fortalecido, no nome de Jesus. É uma garantia. Vamos ler atentamente este lindo salmo, o salmo de número 124, assim diz o texto sagrado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Amado Espírito Santo, continue falando conosco. Já recebemos a edificação somente de ler a Tua palavra, e cremos, ó Pai, na revelação daquilo que está além da letra, que falará tremendamente aos nossos corações, para a glória do Teu nome, nome de Jesus. Amém, Senhor. Falando sobre garantia, meus irmãos, na vida nós precisamos muito de garantia. Ter garantia para muitas coisas. Você que tem os seus filhos, é certo que você tem no fundo, no seu coração, uma preocupação, o que você se garante na vida dos seus filhos, o que você deseja garantir quando eles crescerem. Lembro ainda os meninos no ventre da minha preciosa esposa, vinha muito no meu coração, o que virá a ser este menino quando crescer, o que virá a vida deles, e orando para ter uma garantia no Senhor, que não temeria nada deles se perderem neste mundo, na certeza que o Senhor iria revelar ao coração deles, e que dependesse de mim, o que dependesse de nós como pais, nós iríamos forçar o possível para ensinar o caminho, uma garantia que realmente eles iriam ser bem-sucedidos nessa vida ao andar na presença de Jesus. Eu creio que todo pai temente a Deus deseja isso. Creio que toda família deseja isso. Quer uma garantia que o filho realmente não vai se perder. Quer ter uma certeza que você assumiu um compromisso com alguém e a garantia que é a pessoa certa. Assumir um compromisso na certeza que é uma garantia,
que você não vai se arrepender depois, como nós precisamos de uma garantia na vida. E eu quero trazer uma pergunta para refletirmos sobre isso. O que nos garante vida? O que nos garante vida? E este texto nos fala muito sobre isso, irmãos. O que nos garante vida? Primeiramente, quando olhamos no primeiro versículo, antes de nós lermos, o que nos garante vida é exatamente isso: a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Qual é a certeza, irmãos, ou a garantia nessa vida, se não for uma certeza que o Senhor, Ele não é contra nós, mas Ele é por nós. Ele é ao nosso favor. Ele não é contra nós. Nós temos a certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, pensa se a palavra fosse o contrário. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Se Deus for contra você, quem será por você? Que garantia nós temos? Mas a mensagem é diferente. A certeza é que o Senhor é por nós, é por você. E quem será contra nós? Quem será contra você? No nome de Jesus, o Senhor é por nós, amém, queridos? É a certeza que o Senhor está ao nosso lado. E olha só, o versículo 1 nos fala sobre isso. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, o Senhor está ao nosso lado. A primeira certeza, a garantia nessa vida, meus irmãos, nós temos que ter pelo menos a primeira coisa, a certeza que o Senhor está ao nosso lado. O salmista, ele faz, com certeza inspirado pela palavra de Deus, mas ele é inspirado neste salmo a considerar tantas batalhas, tantas surpresas que depararam na decorrer da sua jornada, e a única coisa que eles tiveram certeza, que garantiu a vida deles, a trajetória deles, de passar dias sombrios, dias difíceis, e passar por situações que seria até mesmo improvável ou impossível, a única garantia é o seguinte: Deus é a nosso favor, Deus há de pelejar por nós. Nós não devemos temer, porque o Senhor pelejará por nós. Temos certeza, estamos debaixo de uma direção do Senhor, e se estamos na direção do Senhor, estamos garantidos. Ele traz uma ênfase de olhar a história de Israel, de ver tantos caminhos que talvez não teria uma saída, uma solução. Por exemplo, quando o povo de Israel foi perseguido por Faraó, eles estavam diante do mar. Para onde ir? Se o mar está diante, atrás, a perseguição dos inimigos, Faraó indignado. E o Senhor abriu o mar, abriu um caminho no meio do mar para que o povo passasse. Mais uma prova, que se o Senhor não tivesse dado aquele povo, teria perecido nas mãos dos egípcios, em Faraó, teria perecido muito tempo. Mas, irmãos meus, uma coisa eu quero pensar com vocês, logo esse primeiro versículo ensina uma coisa tão importante. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quero pensar um pouco com você sobre isso. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se não fosse até hoje a misericórdia de Deus, algum sinal de Deus em nossas vidas, meus irmãos, o que seria de nós? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Essa palavra é para remover toda a incredulidade do seu coração, caso esteja incrédulo. Quando você fica indagando, mas Deus não está comigo, não tenho certeza da presença de Deus na minha vida, basta refletir um pouco. Se o Senhor realmente não estivesse na sua vida, pergunto, você estaria aqui? Isso é para remover a dúvida, isso é para quebrar toda e qualquer incredulidade que possa surgir em nosso coração. Se o Senhor estivesse ao nosso lado, se eu tivesse estendido a mão de misericórdia por nossas vidas, eu pergunto, você estaria aqui? Eu garanto uma coisa, por mim eu afirmo, eu não estaria aqui. Teria muito tempo perecido nas minhas angústias. É por isso que nós temos que refletir neste primeiro versículo. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, como bem disse o salmista, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga.
E eu vou pedir licença aqui para o nome de Israel, vou substituir, vou colocar o meu nome. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, Rodrigo que diga. Rodrigo que o diga, misericórdia, meus irmãos. Você consegue colocar o seu nome ali? Se o Senhor estivesse ao seu lado, vamos lá? Entendi o nome de todo mundo aqui, maravilha, irmãos. Exatamente, se o Senhor não estivesse ao meu lado, Rodrigo que o diga, hein? Se não fosse a misericórdia, se não fosse uma voz poderosa, se não fosse a intervenção de Deus, eu poderia levantar aqui alguns testemunhos, desde livramento de acidentes, de ser confundido com outras pessoas, desde até mesmo perecer na angústia da culpa, porque se tem uma coisa que leva uma pessoa a perecer nessa vida, é um sentimento de culpa, movido por uma angústia. Se não fosse o Senhor removendo essa angústia, se não fosse o Senhor removendo uma dor da condenação, uma dor de sentir o sentimento de culpa te condenando, como se não houvesse mais salvação. Rodrigo que o diga. Primeira coisa que nos leva a refletir, meus irmãos, nessa palavra, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, e refletirmos ao pensar nossa história, você que diga, se o Senhor não estivesse ao seu lado, temos que considerar primeiramente, quando o salmista declara, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, meus irmãos, como resistiríamos os levantes do inferno? Como nós iríamos resistir os ataques do maligno? Porque eu gostaria de perguntar, você tem ideia da batalha espiritual ao qual você está inserido? Você tem ideia das lutas que você passa diariamente? Quando falamos sobre os levantes do inimigo, primeira coisa que ele está considerando, se o Senhor não estivesse ao meu lado, ao lado de Israel, ele considera uma coisa: os inimigos, o levantar do inimigo, eles nos teriam engolidos vivos. Em outras palavras, não tínhamos chance alguma, porque na condição humana seria impossível derrotá-los, seria impossível resisti-los. Olha só que expressão do salmista dizendo: olha, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, se não fosse Ele, já teríamos perecido nas mãos do inimigo, já teríamos engolido vivos. O levante do inimigo, irmão, você acha que o inimigo, quando se levanta, não vem na intenção de destruir as nossas vidas? Agora eu pergunto, quantas vezes você já percebeu a intervenção de Deus sobre os ataques, bombardeios do inimigo? Você calcula a batalha que enfrentamos em um dia? Você calcula como você passa de uma semana até a outra? Você sai no domingo e se você deixar de se alimentar da palavra somente no outro domingo, quanta coisa que você passa durante a semana sem ao menos se revestir, sem se fortalecer, o risco, a probabilidade de você desanimar é muito grande. Se você diariamente não debruçar seu coração na presença de Deus e clamar a proteção dEle e depender da misericórdia dEle e vigiar também os seus caminhos. Armadilhas do inimigo são contra as nossas vidas para nos destruir, para nos levar distantes e distantes do propósito de Deus. Ele deseja isso, nos levar distante da presença de Deus. O salmista declarando isso: olha, se não fosse o Senhor estivesse ao nosso lado, nós teríamos menor chance contra o inimigo.
O que nos garante que vencemos os inimigos, irmãos? Eu preciso esclarecer que os inimigos não se tratam de pessoas, nosso inimigo é espiritual, são espirituais, embora que muitas vezes usam pessoas. E se não fosse Deus para intervir, o mal tentado contra nossas vidas, se não fosse o Senhor, irmãos, nos guardar, a palavra declara que todo aquele que pertence ao Senhor, Ele os guarda e o inimigo não lhe toca. É guardado pelo Senhor aquele que pertence a Ele. O inimigo não lhe toca. Não lhe toca, não será confundido todo aquele que é um filho de Deus. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, hein? Segunda coisa que nos traz, o versículo 4 diz: as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Sabe o que significa isso? O que ele está querendo dizer não é literalmente uma enchente, embora as casas de Israel ficavam em pontos muitas vezes vulneráveis demais. Então uma enchente repentina poderia surpreendê-los, uma enchente de rios que de repente transbordavam, poderiam ser surpreendidos. Há também uma relação deste histórico com esses acontecimentos, mas o que ele está enfatizando, que se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, eles já teriam há muito tempo sido submersos diante de circunstâncias imprevisíveis, diante de situações em que eles seriam situações inesperadas, e que simplesmente ele se sentiria impotente diante disso. Quantas coisas, meus irmãos, nós passamos nessa vida, que deparamos com a nossa impotência, impotentes, sem chances de poder fazer alguma coisa, e nos cobramos de tentar fazer algo. Quantas pessoas nós amamos que perecem, sofrem por alguma coisa, e o sentimento de impotência é terrível, nos consome, você quer fazer alguma coisa, mas foi como uma enchente inesperada. E ele está dizendo isso: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor, as águas nos teriam submergido, as torrentes teriam passado por cima de nós, ou em outras palavras, já teríamos sido afogados pelas circunstâncias dessa vida, pelos momentos que nós passamos que não avisam, situações inesperadas. Você tem passado por isso nesses dias, situações inesperadas, e está vindo como uma enchente sem avisar, e está quase se afogando porque bate o desespero, se afogando porque você está se sentindo realmente tão sufocado ou sufocada. São situações que a gente passa na vida, meus irmãos. São situações que nós estamos sujeitos a passar. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, já teria sido afogado por circunstâncias inesperadas. E quantas vezes passamos por situações inesperadas, perdemos a paz por uma circunstância, mas saiba, se nosso coração está em Cristo, nada realmente deve abalar a nossa comunhão com Ele, nenhuma circunstância. Circunstâncias, meus irmãos, se estivermos fortalecidos no Senhor, não tem poder de abalar a nossa fé, diferente do pecado. O pecado interfere na nossa comunhão com o Senhor, mas as circunstâncias não. Circunstâncias nós podemos estar fortalecidos no Senhor, vai depender do quanto nós estamos cada dia buscando a presença do Senhor, e o quanto nós estamos verdadeiramente, irmãos, dependentes deste favor do Senhor, da graça dEle. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, hein? Os inimigos tinham prevalecido contra nós, as armadilhas preparadas contra nossas vidas, já teríamos caído há muito tempo, e o Senhor proveu o livramento, nos despertou para entender que não é o caminho, abriu os nossos olhos, nos trouxe um santo desconforto,
sentiu uma sensibilidade para perceber que não era a vontade de Deus. Isso foi mais um livramento. As circunstâncias inesperadas vêm, tentam vir de uma forma tão repentina que tentam nos sufocar. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, meus irmãos, como diz o salmista, já teríamos muito tempo perecido nossas angústias, perecido, já teríamos sido sufocados, sabe, uma pressão, mas a gente sufocado por tanta coisa, e você sente Deus te aliviando, trazendo o escape, abrindo caminhos, trazendo direção, trazendo força para você viver, força para você prosseguir. Este é o Deus maravilhoso que eu prego para você nessa noite. Meus irmãos, o que nos garante vida? Eu preciso enfatizar essa pergunta para vocês. O que nos garante vida senão o sacrifício de Jesus? O que nos garante a vida, irmãos, é o sacrifício de Jesus. E olha este texto, que tremenda palavra. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Está se referindo como um leão feroz. E há referências, uma linguagem, uma expressão, que o inimigo, ele é semelhante a um leão que ruge, procurando uma brecha para devorar. Mas o Senhor, primeiramente, não nos entregou a presa aos dentes dele. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, meus irmãos, foi suficiente para hoje nos guardar do maligno. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para nos guardar do maligno. Você crê nisso? Se você está debaixo do sangue de Jesus, vivendo a presença de Jesus, o sacrifício dele é a garantia de proteção. É a garantia que o inimigo não prevalecerá contra as nossas vidas. Não prevalecerá, porque poderoso é o sangue de Jesus, poderoso é o nome de Jesus, nome sobre todo nome de Jesus, em que todo o inferno há de ser submisso a este nome, submete ao nome do Senhor Jesus. Outra coisa linda, a nossa alma foi salva. O sacrifício de Jesus nos trouxe salvação, irmãos. Por isso que a garantia que nós temos que ter na nossa vida, qual é a garantia que nós temos que ter, irmãos? Há uma coisa que temos que ter uma garantia. A garantia vem por onde? Do sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Nele somos protegidos, o inimigo não lhe toca. Nele nós temos a certeza que somos salvos. É a garantia da vida eterna. Jesus é a garantia da vida eterna, irmãos. O sacrifício de Jesus nos garante a vida eterna. Não é as nossas obras, não é por mérito, não é por comportamento. Tudo isso vem fazer parte daquele que vive em Cristo. É natural as suas obras, o seu andar reflete a luz de Cristo. Mas nada disso é a base de nossa salvação. A garantia da vida eterna é crermos que o sacrifício de Jesus, o que Ele fez por nós na cruz, é suficiente para nos salvar. É suficiente para nos dar vida nele, vida eterna. O sacrifício de Jesus é a certeza, irmãos, que nossos pecados foram lançados lá num profundo mar do esquecimento. Foi lançado no mar do esquecimento, e o Senhor não faz lembranças dele. E se o sacrifício de Jesus nos garante o perdão, logo não há o porquê da culpa prevalecer contra nós, não há porquê das mentiras, das sujeiras do maligno tentar colocar em dúvida, sendo que a garantia do sangue de Jesus traz perdão para todo aquele que se arrepende. Traz perdão, é a certeza, meus irmãos. Como um pássaro no laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Você crê que se está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida? Se está em Cristo, o sacrifício de Jesus, irmãos, Ele quebrou todo e qualquer laço. Eu sei que quando nós estamos na ignorância, o inimigo se aproveita. Nós acabamos fazendo vínculos, alianças com o mundo, com as trevas. Isso nos persegue, isso nos perturba.
Isso tenta nos levar distante da aliança do Senhor. E quando você entrega seu coração a Cristo, pelo sangue de Jesus, tudo isso se rompe. Tudo isso não tem mais efeito sobre a sua vida, desde que você persevere em andar em Cristo, com Cristo. Ele quebra, irmãos, todo o laço. Como um passarinho estava refém em uma isca, numa arapuca. Os mais experientes vão saber o que eu estou dizendo. Estava numa arapuca, numa tocaia, numa armadilha, e como se o tirasse de lá, o Senhor tirasse, livrasse, e agora ele é como um pássaro que voa livre. Assim é quem está em Cristo, irmãos, ele é livre para adorar a Deus. Quem está em Cristo, olha o sacrifício de Jesus, porque se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus, meus irmãos, estaríamos refém de toda a condenação. E se não for por Cristo, irmãos, se não entregar a Cristo, não há outro meio para sermos salvos. Não há outro caminho de salvação se não for por meio de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo. E eu preciso concluir, meus irmãos. Verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Eu quero trocar essa palavra socorro por favor. O nosso favor está no nome do Senhor. O que recebemos o favor, irmãos, do Senhor, é o favor de Deus, por isso que nós somos salvos. É o favor de Deus por meio de Cristo, é por isso que nós somos perdoados e livres de toda e qualquer condenação. Somos livres, meus irmãos, de toda e qualquer condenação, se realmente estamos em Cristo. Por isso que quando olhamos para trás e pensamos, se não fosse o Senhor Jesus ter pago um alto preço naquela cruz, se não fosse Jesus, se não fosse a graça, o sangue de Jesus, o amor de Jesus, qual é a garantia que teríamos nessa vida, meus irmãos? Se não for por meio dele, se não for a certeza que ele nos guarda, quem nos protege, ainda que prudentemente venhamos investir em recursos, segurança, mas se não for o Senhor realmente nos proteger, em vão vigia o sentinela. Se não for o Senhor realmente edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Tudo é por meio dele, tudo é depender dele, é do Senhor. Sabe, nós podemos ser enganados por muitas garantias que muitos tentam nos dar de coisas que compramos, que negociamos, podemos ser manipulados, mas a única certeza, a garantia que nós temos se chama Jesus. A certeza de amor, irmãos, é Jesus. A única certeza que tem de ser amado é por Jesus. A única certeza. Porque há casais que deslumbram quando namoram, estão noivos, se casam, mas no decorrer vai se esfriando o amor, já tem dúvida, será que me ama? Às vezes fala amor somente da família, às vezes esfria o amor. E por que esfria o amor? Porque esfriou o amor de Deus, a pessoa deixou esfriar o amor de Deus, e consequentemente vai afetando também o amor das pessoas que estão à sua volta. Quanto mais se aquece o seu coração no amor de Deus, mais você vai amar as pessoas próximas de você. Então a garantia de ser amado é Cristo Jesus. A garantia de você ser aceito é Jesus que te aceitou. A garantia que você é uma pessoa restaurada é por meio de Cristo Jesus. A certeza que você é uma pessoa perdoada é Jesus. É Jesus. Amém, meus irmãos? Eu concluo com essa palavra, é o tema da mensagem dessa noite. O favor de Deus é a nossa garantia de vida. É o favor de Deus, irmãos. O favor de Deus é a nossa garantia de vida. O favor de Deus. Enquanto nossos irmãos, Senhor de Louvor, vão se posicionando aqui, quero chamá-los a colocar de pé, por favor, meus irmãos. E em seguida quero também já chamar aqui nossos irmãos, no Ministério de Intercessão, para estarem posicionados aqui ao lado, para nós estarmos orando com você, que deseja nessa noite começar uma campanha de oração, por um propósito ao qual você
reconhece, admite, é somente pelo favor de Deus, somente uma intervenção de Deus. Pastor, tem uma área na minha vida que se não for Deus, ninguém pode fazer. Mas eu estou aqui com meu coração aberto, dizendo: Senhor, intervenha, restaure, Senhor. Eu estou clamando ao Senhor. Faça um propósito com Deus. Comece com 7 semanas, 7 terças-feiras, um propósito. Continue orando, continue buscando, até o Senhor te dar clareza, te mostrar o caminho e fazer a obra na sua vida, a qual você sabe, uma área na sua vida que precisa ainda do toque poderoso do Senhor. Ou você também entendeu nessa noite: pastor, essa palavra veio ao meu coração. Amém? Você entendeu? Garantimos para você que a palavra do Senhor falaria com você, porque é a palavra de Deus. É a garantia que Deus fala, e continua falando com poder e graça em nome de Jesus. É com você essa palavra, precioso irmão, é com você, minha querida, que Deus está falando nessa noite, que precisa do favor do Senhor, uma garantia. Eu preciso de uma garantia, saber o propósito da minha vida, uma garantia, porque a vida está passando, eu não sei o que será após o fim de tudo. É Cristo, é estar com Ele. Que medo que está te perturbando, que angústia é essa? Traga na presença do Senhor agora, se apresente em oração ao Senhor em nome de Jesus. Quero encorajar você a sair do seu lugar. Nós vamos estar aqui orando com você, clamando ao Senhor no nome de Jesus, porque creia que o favor de Deus é a nossa garantia de vida. Tudo é pelo favor de Deus, é uma garantia. Que os filhos não vão perecer, porque a garantia é o cuidado de Deus. Que o casamento vai prevalecer, é a garantia do propósito de Deus. Que a família vai prevalecer, porque é a garantia dos propósitos de Deus, ainda que o mundo diga não. Não importa o que disseram, o que importa é o que Deus diz. É a garantia dessa vida, irmãos. Espírito Santo, continue fluindo, libertando, restaurando neste lugar. Nós clamamos o nome de Jesus, que a unção do Senhor respalda, Senhor. Venha fluir, venha remover toda a incredulidade, venha libertar os que estão nas prisões da dúvida, todas as correntes da mentira sejam quebrados pelo poder do nome de Jesus. Libera, Senhor, o teu poder, a tua glória flua neste lugar, no nome de Jesus. Corajosamente, saia do seu lugar um passo de fé. Vamos orar com você em nome de Jesus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és Declara a fidelidade do Senhor, queridos. todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, tem nos dado provas incontestáveis da tua fidelidade. Todos os dias, cada manhã, temos experimentado a tua bondade e a tua misericórdia. É a garantia que não seremos consumidos, é a tua misericórdia. É a garantia, o teu sangue, Jesus, que guardará o nosso caminhar, as nossas vidas, tudo que leva o nosso nome, sobrenome, se chama Jesus. É a garantia que a nossa fé não é vã, que a nossa oração não é vã, que a nossa esperança não é vã. Se chama Jesus. É a garantia que guardar a nossa fé, que perseverarmos na palavra do Senhor, jamais será em vão. Está garantido, está escrita a palavra do Senhor. Pai, continue fortalecendo, guardando a tua igreja, guardando cada vida que nessa noite se rendeu diante da tua presença. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor continue fortalecendo na fé. Te louvamos pelos milagres que o Senhor tem manifestado neste lugar.
Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade. Seja exaltado o teu nome para todos sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Tua fidelidade, Senhor, nos acompanhará todos os dias de nossas vidas. Quem crê diz amém. Louve ao Senhor com as tuas palmas. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pedi ao pastor Valdemar estar ministrando a bênção a todos nós. Continue guardando a fé, continue perseverando, porque sabemos que este caminho está garantido pelo Senhor Jesus. Há uma garantia certa. Amém, meus irmãos? Por isso, jamais desvie os seus olhos de Jesus, jamais desvie os teus caminhos da presença do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Estenda as suas mãos. Vou impetrar a bênção, mas o culto continua em casa, dessa semana, nesse mês. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, o amor incondicional e indescritível de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação, a força, a amizade, a liderança do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa semana, em nome de Jesus. Amém? Volte em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.